hands and beasts, Achilles and his gold, Hercules and his geese. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Luna Solis Cast, o podcast literário do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaka, e no episódio de hoje estamos com o quadro Escrita Criativa para falar da jornada do herói. É logo depois da vinheta. Então, pessoal, hoje é dia aqui de mais uma escrita criativa para vocês e dessa vez a gente trouxe uma temática bem interessante porque hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói, um recurso narrativo aí que é muito usado por aí afora, né? Em várias narrativas que a gente pode ver por aí. E hoje a gente tá aqui para explicar o que é a jornada do herói para vocês. E para isso, né, a gente vai usar aqui como o exemplo desse episódio o Percy Jackson. Então a gente vai explicar passo a passo o que é a jornada do herói e vamos exemplificando usando ali o livro do Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Então, bora lá, gente. Começando, né, com o que é a jornada do herói. Meu Deus, gente, o que é esse negócio? Da onde surgiu? Quem criou? Calma, vou explicar. Facinho de entender. Então, gente, segundo ali a fonte que a gente está usando aqui, o site neilpatel.com, a jornada do herói seria uma estrutura storytelling mais utilizada em mitos, lendas, romances e obras narrativas em geral, criada em 1949 pelo antropólogo Joseph Campbell. O conceito apresenta uma forma cíclica de contar histórias, em que o protagonista supera vários desafios para se tornar um herói. Presente nas mais diversas narrativas, desde as antigas fábulas até filmes modernos, a jornada é como uma fórmula da construção de histórias capaz de envolver os leitores e espectadores na trama. Basicamente, o modelo gira em torno da trajetória de um herói que parte de seu mundo comum para viver aventuras em outros universos e passar por grandes provações. O criador do conceito foi Joseph Campbell, mas a jornada do herói também ficou famosa pela adaptação do roteirista Christopher Vogler. Mas antes, né, gente, quem são esses autores? Quem foram esses caras que inventaram essa jornada do herói aí? Meu Deus, gente, quem são eles? Joseph Campbell foi um antropólogo, mitologista e escritor norte-americano que se debruçou sobre o significado dos heróis míticos e encontrou uma fórmula narrativa única. Seu conceito de jornada do herói foi apresentado no livro O Herói de Mil Faces, publicado originalmente em 1949. O que ele diz sobre jornada do herói em seu livro, retirado do site Resultados Digitais por Julia Martinson. Abre aspas. A aventura usual do herói começa com alguém de quem algo foi tirado ou que sente que falta algo na experiência normal disponível ou permitida aos membros da sociedade. A pessoa, então, embarca em uma série de aventuras além do comum, seja para recuperar o que foi perdido ou para descobrir algum elixir que dá vida. Geralmente é um ciclo, uma vinda e uma volta. Fecha aspas. Nota da roteirista. A jornada do herói de Joseph Campbell possui 3 fases, cada uma contendo 6 passos. São elas. Fase 1. Partida e separação, dividida nos seguintes passos. Mundo cotidiano, chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar e barriga da baleia. Fase 2. Descida e iniciação, tendo como passos estrada de passos, encontro com a deusa, a mulher como tentação, sintonia com o pai, apoteose e a grande conquista. Fase 3. O retorno, dividido nos passos, recusa do retorno, voo mágico, resgate interior, travessia do limiar de retorno, senhor de 2 mundos e liberdade para viver. Vocês podem encontrar mais informações sobre essas fases e seus passos no site neilpatel.com, mas para o nosso propósito usaremos a adaptação de Christopher Vogler, que resume a jornada do herói em 12 passos. Então, né, vamos para quem é esse outro autor que pegou, né, o conceito do Joseph Campbell e resumiu, basicamente. Ele foi lá dar uma adaptada. Então, gente, vou dar uma resumida aqui pra vocês. Tá. Então, quem foi esse cara, né, gente? Também usando ali a fonte, o site neilpatel.com, o Christopher Vogler é um roteirista de Hollywood que transformou a obra do Joseph Campbell em um memorando para os estúdios Disney. A partir da jornada do herói original, ele escreveu o guia A Jornada do Escritor, Estruturas Míticas para Escritores, publicado em 1992.
Basicamente, ele chegou lá nos estudos Disney, a gente falou, gente, eu resumi aqui a jornada do herói pra né, facilitar a vida de vocês, gente, tá? tá? E agora vocês vão usar esse método, tá? Tá, toma aí. Maravilhoso. E como é que você vai reconhecer a jornada do herói, gente? Primeiro de tudo é que o protagonista, ele entra no arquétipo herói. Ou seja, nem todo protagonista, ele é um herói. O herói é só um dos arquétipos do protagonista, gente. De vários de protagonistas. Mas como você reconhece o herói, então, gente? Então, gente, numa história, normalmente, esse herói, ele vai ter um título. E esse título não é ele que chega assim e diz assim, gente, não é ele eu que se dá, sou... não. o cara, entendeu? Não, gente, é tipo, esse título vai ser passado por ele por duas situações, ou, em alguns casos, as duas mesmo, entendeu, gente? A primeira situação é que se os outros personagens ao redor dele vai lá e diz, você é o cara, você é o escolhido, o eleito, e dá algum título pra ele. Ou, no segundo caso, ele está em uma profecia. A própria profecia vai lá e diz qual é o título desse cara. Então, esse herói, ele é predestinado. Adoro. Em alguns casos, esse herói, ele é as duas coisas. As pessoas elegem ele e ele ainda tá numa profecia. Entendeu, gente? Exemplos. O Harry Potter, gente. O próprio Harry. Que literalmente ele tá numa profecia ali de futuramente derrotar o Voldemort. Como lá no sexto livro eles vão lá e dão o título dele de O Eleito. O eleito. O Harry é o eleito. A gente tem ali o Frodo, de Senhor dos Anéis, que recebe o título de O Portador do Anel. Título que ele recebe ali da Sociedade do Anel, que literalmente votou nele pra ele ser o cara que vai portar o anel. Adoro. A gente tem a Katniss, né, que ao longo da narrativa se torna o Tordo. Grande tordo. Então, assim, ele vai ter um título em algum momento do livro, ou da narrativa, no caso, e isso vai ser ele recebendo esse título de outras pessoas que o nomeiam assim, ou ele está em uma profecia porque ele é um ser predestinado, que ele tem um destino a ser cumprido, que ele vai cumprir independente do que aconteça. Vai acontecer, não, ele não tem como fugir. Exatamente. Então, né, bora agora conhecer a fundo os 12 passos da jornada do herói ali, que foi escrito, né, ali, resumida pelo Christopher Vogler. E os 12 passos da jornada do herói, segundo o Vogler, começa com o mundo comum. E a fonte, né, para essa definição, né, de um mundo comum foi retirada do site Escrita Selvagem, que diz o seguinte: no início temos a ambientação do mundo com a apresentação do personagem principal vinculado aos seus aspectos pessoais, com qualidades, defeitos e detalhes que permitem que o leitor encontre identificação. Nesse ponto, estamos olhando o personagem como se vivesse sua vida normalmente sem ter noção do seu futuro. E como que isso entra, né, na questão do nosso exemplo que nós vamos usar aqui com Percy Jackson, né, gente? Como é que Percy Jackson começa a sua jornada? No início ali de Ladrão de Raios, primeiro livro da saga Percy Jackson, escritos ali pelo Rick Riordan, somos apresentados a Percy Jackson, um garoto de 12 anos que possui dislexia e TDAH, né, o transtorno de atenção com hiperatividade, e que, por causa disso, tem problemas em se encaixar nas escolas, tendo sido expulso de 6 escolas no período de 6 anos. Sempre com coisas inexplicáveis acontecendo à sua volta. Quando o livro começa, ele está para ser expulso do colégio interno da Yance Academy. Lá, ele fez amizades com Grover Underwood e, curiosamente, adora as aulas de latim lecionadas ali pelo professor Sr. Brunner, ambos mais tarde se revelando um pouquinho mais do que parecem ser, não é mesmo? Ou seja, aqui, né, no livro Percy Jackson, esse primeiro passo, né, que é o mundo comum, o nosso herói, o Percy Jackson, ele vai sair do seu mundo comum, que ele tá lá nas escolas, sendo expulso, tadinho, né? Pra mais tarde na jornada ele ser, né, exposto a uma coisa, né, que sai da zona de conforto dele. Então, nesse primeiro passo, a gente é apresentado ao personagem. Quem é o Percy? Um cara com dislexia, TDAH, um pouco problemático nas escolas, entendeu? Ele começa como se fosse a gente, né, pessoal? É como se fosse uma pessoa como nós, só que, né, não vai ser assim. Então, a apresentação o primeiro passo, que é o mundo comum, é a apresentação do personagem e qual é o mundo comum dele, né, do qual ele vai ter que se livrar em algum momento ali Em algum momento ele vai sair daquele mundo, do conforto. Do conforto dele. Você vai sofrer,
mas vai ficar feliz por isso. E o segundo passo, né, que é o chamado aventura, ainda da mesma fonte, né, o do site Escrita Selvagem, diz que para que a aventura comece, o personagem deve se deparar com um conflito, algum chamado à aventura que o tire de sua zona de conforto. Além disso, não é necessário que seja algo dramático, como uma morte, pois pode ser apenas um desafio que o obriga a vivenciar novas experiências. O desafio se relaciona com coisas valiosas, como salvar seu vilarejo, ganhar fama e segurança para sua família, salvar a si mesmo de algum infortúnio ou qualquer coisa que deseje conquistar ou manter. E como que é o deslanche da aventura em Percy Jackson? O que é que tira o nosso pequeno herói da sua zona de conforto? Durante uma excursão no museu, Percy é confrontado por sua professora de álgebra, Sra. Dodds, que ameaça a vida de Percy, dizendo-lhe para confessar que assim ele sentiria menos dor. Sua professora então o ataca e ele é salvo por Grover e Sr. Brunner, ao mesmo tempo que descobre o mundo sobrenatural, já que sua professora se revela ser uma fúria, um monstro da mitologia grega, e uma caneta dada por Sr. Brunner no meio da batalha, se revelando ser uma espada com a qual mata o monstro. No entanto, logo após a batalha, nenhum vestígio do acontecido é encontrado e ninguém parece se lembrar da Sra. Dodds, e Grover e Brunner agem como se nada tivesse acontecido, levando Percy a duvidar da realidade e investigar o que aconteceu. Tadinho. Ai, gente, tadinho. Gente, detalhe, né, que Percy Jackson é um menino de 12 anos. Coitada. Ou seja, né, o segundo passo, o chamado à aventura, é quando o personagem, que no primeiro passo a gente conhece ele no mundo comum, ele sai da zona do conforto. Alguma coisa, uma tragédia, um infortúnio. Acontece alguma coisa que vai dar ruim. Vai dar ruim. No caso do Percy, né, ele tava lá de boas, numa excursão no museu, e a professora ataca ele e, na verdade, a professora é um monstro. Oh, gente. Ele, oxe, o mundo sobrenatural existe! Tadinho. E o pior é que depois o Zé Ruelas finge que nada aconteceu. E ele faz achando que tá maluco. Esse Entendeu? menino confuso, nossa, o Percy já começa como? Tadinho daí do gente. Sacanagem isso, né? Então a gente entra no terceiro passo. O que acontece depois dele sair da zona de conforto? O terceiro passo é a recusa do chamado. E ainda, né, usando a fonte da Escrita Selvagem, vamos ao que é a recusa do chamado. Perante o desafio, é natural que o medo e a hesitação permeiem os pensamentos do nosso protagonista. Não somente, mas a recusa do chamado o fará convencer a si mesmo a não sair da sua própria zona de conforto. Mesmo que refute a aventura, o nosso personagem deseja, mais que tudo, a segurança e o conforto dos quais dispõe. Logo, tentará se convencer a não seguir o caminho à sua frente. Ou seja, gente, né, ele... Por que eu vou sair daqui, entendeu? Tá de boa? Eu não quero, eu tô boa e aqui pra que eu vou pra uma aventura? Tadinho. E usando aqui, né, o exemplo do Percy Jackson, que acontece, né... O que faz o Percy recusar? Deus, gente. O Percy, ele ouve uma conversa, né, entre o Grover e o Sr. Brunner sobre a aparição da Fúria, que eles pareciam discutir se eles deviam apressar as coisas ou se devem revelar a verdade. As notas dele começam a cair, o seu déficit de atenção piora, né, porque ele tá achando que é doido, né, gente? Tadinho. Ai, mano, tadinho. E as notas deles pioram até o ponto que ele é expulso da escola. Mais uma vez. Ai, tadinho. Ao chegar em casa, do Percy a gente vai descobrir, né, que ele não vê a mãe desde o Natal, que ela é casada com um cara, o Gabe Juliano, que é um cara fedido, arrogante, viciado em jogos e bebidas, e que maltratava a Sally, fazendo o Percy sempre se questionar porque a mãe dele tá com um idiota desses, não é mesmo? Ao contar que havia sido expulso da escola, a mãe percebe que o Percy está muito assustado e ela começa a ligar os pontos de que, né, os monstros podem ter achado o filho dela, não é mesmo? Então os dois saem para uma viagem inesperada em um chalé de praia. Lá, Sally tenta convencê-lo de que o acampamento meio-sangue é o único lugar seguro para ele. Um lugar que seu pai queria que Percy fosse há muito tempo, mas que ela se recusava, pois o perderia para sempre. Percy se recusa a ir, pois é um lugar que o liga ao seu pai ausente e ele não quer se despedir da sua mãe. Tudo muda com a aparição de Grover, os alertando do perigo e forçando os três a fugirem. Ou seja, né, gente? Já não tinha jeito, gente. Percy foi lá, né? Ele tava no seu mundo comum, uma coisa ruim acontece com ele. Ele volta pra casa, ele... não quero me envolver nisso.
E aí alguma coisa acontece que força ele a seguir. Ele acaba sendo obrigado a dizer sim ao chamado à aventura. Tadinho. Esse é o som das minhas barreiras emocionais caindo. E aí nós temos o próximo passo, mais uma vez utilizando a mesma fonte do site Escrita Selvagem, que é o encontro com o mentor. Em meio ao impasse, nosso protagonista vai precisar de um empurrãozinho. É neste momento que encontra seu mentor, que dará a ele o necessário para enfrentar o desafio. A imagem do mentor não precisa sempre ser uma pessoa, mas às vezes uma força sobrenatural, um objeto místico ganho ou encontrado com seres de parentes e amigos, poderes dados por alguma divindade ou qualquer coisa que o faça encontrar confiança para resolver o conflito e aceitar o desafio. E como isso acontece em Percy Jackson? Ao ser perseguido pelo Minotauro, Percy, Sally e Grover precisam fugir e chegar ao acampamento Meio-Sangue o mais rápido possível. Porém, o Percy é forçado a lutar pela vida e derrota o Minotauro com o auxílio de sua caneta, que volta a se transformar em uma espada. No caso, né, o mentor vai ser representado pela espada que ele ganhou do seu mentor, que é o Quirrell, né? Vai ser o grande mentor do Percy ao longo de toda a narrativa, né? Então, embora o Quirrell não esteja presente, ele não topa com o Quirrell no meio da batalha, né? A espada dada pelo Quirrell é o que salva a vida dele, né, gente? Não. Ele tem toda a razão. E logo depois, né, dele enfrentar um desafio com o auxílio ali do seu mentor, a gente entra no quinto passo da jornada do herói, que é a travessia do primeiro limiar. Usando ali como fonte, né, o neipatel.com diz o seguinte: a travessia do primeiro limiar marca o momento em que o herói cruza a fronteira entre o seu mundo comum e o novo mundo que deverá desbravar. Esse momento não precisa necessariamente ser uma passagem a um outro universo por um portal ou algo do tipo. É um ponto decisivo na jornada do herói, em que ele finalmente assume seu papel e se desprende de sua antiga vida para encarar os desafios. O site da Escrita Criativa também complementa, né, dizendo: aqui o novo mundo não precisa ser algo mensurável exclusivamente, mas experiências desconhecidas ao nosso protagonista. Por exemplo, a descoberta de segredos, o uso de novas habilidades e o que mais achar apropriado para tirar do seu lugar comum. E como isso vai acontecer em Percy Jackson? Após a luta com o Minotauro, Percy literalmente atravessa as fronteiras do acampamento Meio-Sangue, deixando para trás o mundo comum e adentrando no mundo em que deuses e monstros são reais, com a perda figurativa do seu mundo conhecido se refletindo na perda de sua mãe durante a batalha. No acampamento Meio-Sangue, ele descobre que os deuses gregos existem e que ele é um filho de um deus, e que por isso monstros se atraem por seu cheiro, o colocando em constante risco. Descobrindo no processo que sua mãe se casou com Gabe, pois o cheiro horroroso dele mascarava o cheiro do próprio Percy, mantendo-o oculto dos monstros. No acampamento, ainda sem saber quem é o seu progenitor divino, ele é colocado no chalé de Hermes, onde ficam todos os semideuses não reivindicados, já que Hermes é o deus dos viajantes. Ou seja, né, a entrada do limiar do Percy é bem literal mesmo. Ele atravessa um portal, entendeu? E descobre um novo mundo, entendeu? Mano, o negócio é literal, gente. É daqui pra ali, tipo, já é outra coisa. Já é outro rolê, entendeu, gente? Tadinho. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. E vamos para o próximo passo, que se chama Provas, Aliados e Inimigos, utilizando como fonte o site Escrita Selvagem, que diz o seguinte: nosso protagonista, ao entrar no rumo de sua própria história, começa a se deparar com desafios aos quais pode não estar preparado, como contratempos, fragilidades e obstáculos que, pouco a pouco, o testam e deixam à prova do que está por vir. Mostre uma visão profunda do protagonista, suas capacidades e descoberta de pessoas aliadas ou inimigas. Neste momento, a identificação com o leitor se torna ainda maior. E segundo o site neupatel.com, essas pequenas provações têm a função de preparar o protagonista para os grandes desafios que o aguardam e podem vir na forma de acidentes, inimigos, armadilhas e imprevistos de todo o tipo. E como que isso se manifesta em Percy Jackson? A chegada de Percy no acampamento Meio-Sangue marca o início de seu desenvolvimento como herói. Lá ele faz aliados e amigos como Annabeth e Luke e cria inimizade com Clarice LaRue e passa por treinos de esgrima, arquearia e outros, além de testes e competições. Ou seja, gente, é aquela parte da história que vai se criando os núcleos ali, né? O núcleo dos aliados, dos amigos e dos inimigos e dos obstáculos que dão aquele pontapé inicial para toda a estrutura da história se desenrolar e ter todo o desenvolvimento
desenvolvimento que a gente conhece, né? E é quando, né, o protagonista ele começa a treinar os seus poderes recém-adquiridos ou suas habilidades adquiridas, que nem sempre o herói vai ter poderes, né? Mas ele começa a desenvolver ali as suas habilidades que o preparam, né, para o que está por vir. Tadinhos. E o que vem por mim não é qualquer coisa, não, gente. E aqui no Percy Jackson, né, isso se manifesta no treinamento que ele recebe no acampamento do Meio-Sangue e as pessoas que ele conhece lá. É aquele papo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, né, vamos pro próximo passo, que é a aproximação da caverna secreta. E usando aqui, de novo, né, o Escrita Selvagem. Após os novos desafios e descobertas, nosso herói escolhe por se recolher em um esconderijo, seja este real ou interior. Além disso, nessa fase, as dúvidas e medos iniciais retornam e ele começa a se questionar quanto às suas escolhas. A pausa necessária mostrará ao público o peso de seu fardo ou ainda o tamanho do que está por vir. E como isso acontece em Percy Jackson, tá? Gente, só vai piorando, tá? Assim, já vamos dar spoiler aqui, porque só piora. Gente, a jornada do herói é inspirada lá nos mitos gregos. E os mitos gregos é o quê, gente? Tragédia. Ou seja, o herói ele vai sofrer, até que no final, né? Tem a talvez recompensa. ele tenha a recompensa. Porque às vezes nos mitos Nem gregos eles sempre. morrem, né, gente? Fica aí o... Pô, aí é tenso. Após ganhar de Clarice LaRue no jogo de caça-bandeira e derrotar um cão infernal, Percy é reivindicado como filho de Poseidon, o deus dos mares. Com isso, Percy precisa sair do chalé de Hermes e se alojar no chalé de Poseidon, onde acaba solitário e recluso para refletir seu lugar no mundo. Após a descoberta de que ele faz parte de uma profecia que o coloca como a perdição do Olimpo, motivo pelo qual seu pai fez um pacto de não ter filhos, e seu chalé está vazio. Ou seja, gente, aqui o Percy vai lá, né? Ele acaba ganhando um jogo ali. O Poseidon, meu filho, reivindica ele na frente de geral. E, tipo assim, em vez de ser um grande momento, assim, tipo, de exaltação do Percy porque ele fez uma grande coisa e foi ainda reivindicado, que é uma coisa bem rara entre os deuses lá. É motivo de preocupação. O povo fica com medo, porque não era pra rolar isso aí, entendeu? O Poseidon não devia ter filho, entendeu, gente? Aí ele sai do chalé do Hermes, que é o chalé mais lotado do acampamento, e vai morar sozinho no chalé do Poseidon, porque não tem irmão, né? Do Porque luxo não ao pode. lixo. E ele fica lá isolado do mundo e, tipo assim, refletindo, tipo, gente, o povo tá com medo de mim, do que eu significo pra esse negócio, vai dar merda isso aqui, entendeu? Mano, tadinho. A coisa só piora, como vocês veem, né, gente? Tadinho do menino. Tô sentindo a depressão daqui. E aí nós temos o 8º passo, que é a aprovação. Mais uma vez utilizando como base lá o site Escrita Selvagem, que diz que a aprovação é a perda pela qual o nosso protagonista precisa passar. Todavia, pode ser uma morte, um teste impossível, um inimigo poderoso ou até mesmo um conflito interno sem limites. Seja qual for sua escolha, deve reunir tudo que o herói adquiriu anteriormente em sua jornada. Em suma, essa aprovação tem intenção de transformação, por isso se comparar a morte e ressurreição para uma nova vida. E como isso ocorre em Percy Jackson. Após Percy ser reivindicado por Poseidon, Quirón decide contar-lhe a verdade e Percy é informado que o raio mestre de Zeus foi roubado e que o Olimpo culpa Percy pelo roubo e por isso tantos monstros estão sendo mandados atrás dele. Ele, Grover e Annabeth então recebem a missão de recuperar o raio mestre de Zeus, que eles acham estar em posse de Hades, e devolvê-lo ao Olimpo antes do solstício, prazo determinado por Zeus, ou haverá guerra. Os três então passam por uma série de provações e tentações que acabam os fortalecendo, preparando Percy para o confronto final. Ou seja, né, a aprovação aqui, no caso, é a aventura do rolê, que é, né, recuperar o raio mestre. É o início da aventura em si, de fato, né? E aqui você já percebe que o Percy, ele tem tudo de trágico, né? Então, gente, ele perde a mãe, aí ele é reivindicado por um deus que não devia ter filho, ou seja, ele não devia existir. Aí, no final, ele ainda é acusado de roubo. Gente, há 3 minutos atrás ele não sabia quem ele era, e o pessoal achando os deuses, né, muito inteligentes. Com certeza é ele, gente, que roubou o raio. Gente, nem sabia que era um deus, mano. Eu, hein? Tô entendendo isso não. É algum meme aí que eu não tô ligado? E aí nós temos, né, o 9º passo, que é a recompensa. Segundo o site do Escrita Criativa, após passar por este mortal desafio, podemos dizer que depois da tempestade vem a bonança.
A recompensa simboliza a transformação que moldou o herói de tal forma que ele ficou mais forte. Não somente pode ser algo de valor conquistado, um tesouro, uma reconciliação com o passado ou conhecimento de novas habilidades. O site Neil Patel também complementa. O prêmio final pode ser um título, um objeto precioso, uma reconciliação, uma nova habilidade e qualquer outro elemento de valor que você puder imaginar. Mas a comemoração deve ser breve, pois o herói ainda precisa de energia para fazer seu retorno triunfal. E como isso se aplica a Percy Jackson? Então, após conseguirem chegar ao submundo e confrontar Hades, Percy descobre que Hades não estava em posse do Raio Mestre, mas que o estava carregando todo esse tempo dentro da mochila dada a ele por Ares, que esperava que o raio chegasse até Hades, causando a guerra entre os deuses. No submundo, Hades tenta negociar a vida de sua mãe Sally, que ele havia mandado o Minotauro capturar, para poder barganhar pela posse do elmo da invisibilidade, que ele achava que Percy havia roubado também. Percy pensa em resgatar a mãe, mas estando em posse de apenas 3 pérolas que permitem sua fuga do submundo, ele parte sem a mãe, mas em posse do raio. Aqui a recompensa, infelizmente, para o Percy é apenas a posse do raio. Porque, né? Só um item, gente. Gente, ele passa altas provações, entendeu? Pra poder chegar no bendito submundo, entendeu? Gente, no mundo dos mortos, pra recuperar a porcaria do raio. Chega lá, então, não estou com o raio. Na verdade, você está esse tempo todo, você me invade meus territórios em posse do raio, entendeu? Zoando com a minha cara. Gente, ele é tão enganado, menino. E ele ainda descobre que o Hades tá culpando ele por outro roubo, gente, mano. Não basta, não, um não era suficiente, né, gente? Tinha que ter outro. Tinha que ter um plot twist. Ou seja, tipo assim, os monstros estavam sendo enviados esse tempo todo pro Percy, né? Tipo, uns querendo raio e os monstros que eram do submundo, tipo, o Cão Infernal ou o próprio Minotauro, era o Hades, tipo assim, devolve meu elmo, seu Zé Vela. Gente, olha o rolê. Tadinho. Eu fiquei com pena porque, tipo, o nono passo pro Percy não é, tipo, uma coisa muito... Nossa, não é lindo. boa. Ele descobre a verdade, que é uma recompensa, né? E está em posse do que ele foi... Ele foi buscar, né? Ele foi buscar, entendeu? Mas, assim, ele perde a mãe no processo. Sempre vai ter uma tragédia. Minha mãe pela segunda vez, tá? Não, gente. Tadinho. Olha, é surpreendentemente insatisfatório. E nós temos o 10º passo, que é o caminho de volta. E segundo o site Escrita Selvagem, voltar para casa não deve oferecer perigos, mas sim momentos de reflexão e sentimento de dever cumprido. Nosso protagonista perde a sensação de perigo iminente e reconhece sua realização pessoal ou de um bem maior. E ainda o site neopatel.com diz o seguinte: em alguns casos, o herói pode se deparar com a escolha entre realizar objetivos pessoais ou coletivos e precisa tomar uma decisão até chegar em seu mundo. E como que isso é posto em prática em Percy Jackson? Embora Percy tenha recuperado o Raio Mestre, ao sair do submundo e retornar ao mundo de cima, Percy se deparou com a escolha de salvar a mãe ou salvar o mundo. Você vê, gente, que o menino, ele não tem sossego, né? Quando ele consegue uma coisinha, mas acontece uma coisa pra tirar dele, ele não tem paz. E aqui, né, o caminho de volta do caso do Percy é literalmente ele sair do submundo, do mundo dos mortos, pro mundo dos vivos. É tudo literal isso pra ele, gente. Eu adoro que com o Percy, né, ele é um herói muito literal. Tudo literal. O Rick Riordan fez o Percy muito literal, entendeu? Olha, o tio Rick foi malvado, eu só acho. Porque todos os passos o Percy cumpre literalmente, é muito além, entendeu? É muito azar, gente. Até o próprio conceito de herói o Percy cumpre literalmente, ele é um semideus. Mano, eu adoro o Rick, gente. É visivelmente de alta qualidade. E o 11º passo é a ressurreição. Segundo o Escrita Selvagem, é o ponto alto da história, quando a última batalha de fato se inicia e nosso protagonista é surpreendido com o ressurgimento do inimigo. Além disso, esse desafio é uma luta de vida ou morte, que pode custar a todos. Neste momento, o herói consegue destruir o inimigo para sempre ou impedi-lo apenas, assim renascendo para sua nova vida, de fato transformado mais uma vez e de forma irreversível. E como isso se aplica a Percy Jackson? Assim que saiu do submundo, e aqui, gente, assim, bem literal mesmo, ele saiu e pá, apareceu. Percy é confrontado por Ares, deus da guerra, que era o verdadeiro vilão por trás de tudo.
revelando que quando o raio mestre havia sido roubado por outro herói, Zeus mandou Ares atrás do ladrão. E após capturá-lo, decidiu ficar com o raio para si e orquestrar uma guerra. Percy precisa lutar contra um adversário muito mais poderoso do que ele, tendo de provar o seu valor, conseguindo derrotar e ferir o deus em batalha. Detalhe, se ele não conseguisse derrotar o Ares, o mundo ia entrar em guerra e os mortais iam se ferrar um pouquinho no processo. Só isso, gente. Assim, coisa básica, coisa simples, nada preocupante. Olha a responsabilidade. Gente, lembrando, com 12 anos. Então, com 12 anos. Recapitulando a jornada do Percy até agora. Ele Não tava foi lá... muito de herói, não, gente. Ele tava lá de boas na escola dele. Um monstro ataca ele descobre o mundo sobrenatural, perde a mãe, entra num acampamento onde tem desafios que ele pode morrer, inclusive é reivindicado pelo pai dele, entendeu, gente? O que, tipo assim, teoricamente revela que ele não devia existir, que a existência dele pode causar o fim do mundo. Apenas. Recebe uma missão ali pra recuperar um raio que todo mundo acha que ele roubou, tadinho, acusado de roubo, o menino. Ele passa por altas provações, quase morre no processo, pra chegar no bendito submundo pra recuperar o raio. Descobre que o cara não tá com raio, ele tava com raio todo, é acusado de outro roubo e ainda perde a mãe pela segunda vez. Aí ele sai, não, estou em posse do raio, agora é só eu entregar pros Zeus, né, gente? Pá, um deus literalmente surge. Só coisas básicas, gente, só coisas tranquilas acontecendo na vida do Percy. Mano, tadinho. Ué, todo mundo chega no fim da ladeira. E, né, a gente chega no último passo, né? Finalmente, essa jornada de tortura gente, vai não acabar, entendeu, gente? Vai, gente, acaba. Então, né, como é o último passo da jornada do herói? E o último passo, o 12º e último passo da jornada do herói se chama o retorno com o Elixir. E segundo o site Escrita Selvagem, o final representa o reconhecimento próprio ou de outros, com chegada ao local de origem ou segurança, simbolizando o sucesso da aventura. Os inimigos serão punidos, aliados serão premiados e todas as pontas soltas deverão estar amarradas e o mundo visto no começo do livro agora é observado sob outro aspecto. E segundo o site neopatel.com, enfim, o herói retorna triunfante com o Elixir da Verdade e recebe o devido reconhecimento de sua terra natal. Todos comemoram sua chegada e aqueles que se opuseram a ele são punidos, mudando toda a dinâmica da comunidade. Assim, o herói termina sua missão como uma nova pessoa, revolucionando seu mundo comum e oferecendo uma lição final ao público, a moral da história. E como que finalmente toda essa jornada de azar do Percy termina, né, gente? Após derrotar Ares e conseguir chegar ao Olimpo durante o solstício, Percy devolve o raio para Zeus e consegue evitar a guerra entre os deuses. E ainda de quebra, Percy recuperou e devolveu também o elmo de Hades, que estava em posse de Ares, fazendo o deus dos mortos devolver sua mãe. No Olimpo, consegue finalmente conhecer e conversar com seu pai, que diz estar orgulhoso dele e que deixou um presente em sua casa. O presente sendo a cabeça da Medusa, que Sally usa para petrificar Gabe. Percy retorna ao acampamento onde é aclamado como grande herói, mas decide voltar ao mundo mortal para morar com a mãe e retornar ao acampamento Mil Sangue apenas durante as férias de verão. Ou seja, gente, ele conseguiu salvar depois de muito sofrimento. entendeu? Recuperou a mãe no processo, embora... Gente, eu gosto muito, tipo, do Percy, né? Que ele tem todos os princípios do herói, né, gente? Ele era e, assim, completo. Quando ele chega lá no Hades e ele precisa decidir entre salvar a mãe ou o mundo, ele escolhe salvar o mundo porque a mãe dele ensinou ele a ser decente, entendeu? Ele fala assim, ele pensa consigo mesmo, minha mãe nunca ia me perdoar se eu colocasse ela na frente do mundo, entendeu? Olha aí, tá vendo? Um menino muito bem educado, de princípios, Sally certíssima. Entendeu? E aí, aqui, né, no finalzinho, uma coisa que eu gosto muito do... Que ele vai lá, ele volta, né, ele é reconhecido como um grande herói e tal, só que ele não fica no acampamento Meio Sangue, ele retorna pra casa. O que faz com que os próximos livros do Percy Jackson, eles sempre vão ter a fórmula da jornada do herói, porque ele sempre vai começar no mundo comum, aí ele vai pro acampamento Meio Sangue, entra de novo no mundo mágico e reinicia a jornada do herói. Isso é genial, isso que o Rick fez é genial. Cara, isso é genial. E é uma fórmula que acontece, por exemplo, também em Harry Potter, né? O Harry, Sim. ele sempre retorna pra casa dos Dursley, pro mundo comum. Então ele sempre reinicia a jornada no mundo comum também. Isso é genial, gente. Porque a jornada dela se aplica pra tudo.
A Katniss também, né? Ela passa por toda aquela jornada do herói dela. E aí ela retorna pra casa no final do livro, somente pra no outro livro recomeçar tudo de novo. Mais tragédia. Então a fórmula, ela... Normalmente quando você tem uma saga, uma série de livros, a jornada do herói sempre vai recomeçar no ciclo, né? De volta pro início. Embora com o personagem, né, mudado, né? Com todos os conhecimentos adquiridos ali. Da última jornada que ele teve. Meu Deus, gente. Tadinho do Percy. Só sofreu, como vocês viram, né? Ai, gente. Eu adoro que o Rick, ele fez o Percy muito literal. É muito engraçado, entendeu, gente? Mas é bom assim. É bom porque aí dá mais drama pra parar. Ele foi lá, tipo, me faz eu criar, tipo, por exemplo, o Harry Potter. Ele é um herói, ele segue a jornada do herói e tal. Só que, tipo assim, ele não pegou só um personagem e colocou poderes nele. Ele, não, vai ser um semideus mesmo, que nem na mitologia grega, que é a origem de tudo. Ele vai ser metade deus, metade divino, entendeu? E ele vai seguir todos os passos à risca. E é a risca bem literal, porque tanto é que quando você tem, por exemplo, a passagem pro limiar, ele literalmente atravessa um portal, gente. Não é uma coisa assim figurativa. Ele atravessa mesmo, entendeu? Não bastasse o tio Rick ele se inspirar na mitologia grega em si, de pegar os elementos de deuses e tal, mas até nisso, na forma da narrativa, até nisso ele foi literal. E isso faz muito sentido, porque ele usa a mitologia grega pra inspiração do Percy Jackson, né? Tipo, o Percy Jackson passa, tipo, como se fossem os mitos gregos atualmente, né? Na modernidade. O Percy é filho do Poseidon, sabe? E a jornada do herói, né? O Joseph Campbell, ele pegou os mitos dos heróis gregos, estudou e ele viu que tinha uma fórmula. Aí ele foi lá e escreveu a fórmula. E o Rick, vou já usar. que eu estou fazendo aqui um personagem inspirado na mitologia grega, eu vou seguir a risca. E segue. E seguiu mesmo. E ele repete a fórmula em todos os livros dele. Gente, ele é genial. Mas isso é genial. O tio Rick, né, é icônico, né, gente? Icônico, Não é à toa né? que ele é um dos maiores autores da atualidade, né, gente? Vamos combinar. Caralho, o maluco é brabo. Uma coisa que eu gosto muito é que, tipo, a gente já conhece como vai ser a jornada do Percy no início do livro, gente. Presta atenção. Lá no início do livro, né, a gente tem aquele monólogo do Percy dizendo, não queria ser um meio-sangue e tal, se você se reconhecer nessas páginas, fecha o livro e tal. E aí, em um dado momento, ele fala o seguinte: ser meio-sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável, que é o que vai acontecer com ele. Ele já tava prevendo, já tava prevendo já no início do livro, gente. Gente, eu fico com pena dele, gente do céu. Já tava ali prevendo já o que ia acontecer. Ai, mano. Um dos heróis mais complexos que tem aí. Então é isso, pessoal. Hoje a gente resolveu trazer aqui essa temática, né, da jornada do herói, que é um recurso narrativo aí que é muito usado por aí afora na literatura, é usado a rodo, gente. Isso é base, né? Serve como base para várias histórias que a gente conhece, que a gente já viu em filme, em série, por exemplo. Então, assim, a gente resolveu trazer um pouquinho sobre esse assunto para vocês no episódio de hoje, utilizando o Percy Jackson como exemplo. E que exemplo, né, gente? Porque é um exemplo literal, né, de como se aplica, como que você vê a jornada do herói em ação em uma narrativa. Então é isso, né, gente? A gente vai terminando o podcast por aqui. Se você gostou, né, gente, compartilha aí com os amigos, né? Isso. Faz, né, um marketing pra gente, Isso, entendeu? isso. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de literatura. Exatamente. Então é isso, gente. Eu sou Laura Zaca. Eu sou Artemisa Lopes. E até a próxima. Tchau, tchau.